Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, efeitos de sentido. Especificamente, vamos estudar os recursos persuasivos, textos multissemióticos e também verificar humor e ironia nesses textos, ok? Claro, sempre focando o nosso olhar para o efeito de sentido que cada um desses elementos traz para o nosso texto, ok? Então, vamos à nossa aula, venham comigo. A nossa aula hoje tem um olhar para o efeito de sentido. E o que é o efeito de sentido, gente? É exatamente o efeito que eu quero, é a reação que eu quero que o meu leitor tenha ao empregar determinada palavra, determinado elemento da língua. Eu vou procurar despertar sentimentos, sensações, fazer com que o leitor perceba algo que eu quero de forma intencional, fazer com que ele perceba realmente por meio de recursos linguísticos. Claro que esses recursos nós falamos de palavras, ok? E também pode ser por imagens. Pode ser tanto palavras quanto não palavras. A linguagem verbal e não verbal articuladas podem gerar muitos efeitos de sentido ao leitor na hora da leitura, ok? E claro, começamos aqui a nossa aula com um texto. Já mostro para vocês aqui ao meu lado um texto e você já começa a observar uma imagem, certo? Observando essa imagem, você consegue definir, identificar que imagem é essa. Você observa que é uma pessoa com uma expressão de grito, né? E o rosto todo meio fragmentado. E você tem um destaque aqui com esse elemento. Logo aqui no cantinho, abaixo da imagem, você tem aqui filmes, críticas, ok? Então, observem que aqui eu já tenho uma ideia sobre o que esse texto aqui trata. Claro que a gente já observou que é um texto que circula em um ambiente virtual, certo? E a palavra filmes e crítica, observem, cinema. E a palavra crítica, lembrem, opinião, aquilo que eu acho sobre determinado elemento, determinado fato ou sobre determinado filme, ok? E vamos olhar o título desse texto? Olha só, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, enfim, apresenta terror ao MCU, certo? Esse MCU é uma sigla de Universo Cósmico da Marvel, ok? E o nosso título já indica pra gente quem é esta pessoa aqui, quem é este personagem. Doutor Estranho, um super-herói de revista em quadrinho, ok? Percebe que tem até uma expressão de terror, de susto, alguém que está sofrendo algo com essas fragmentações em blocos, né? Você consegue observar. E claro que essa imagem é selecionada lá do filme e tem uma relação muito forte com o que nós vamos encontrar no nosso texto, ok? Vamos adiante, observando aqui o nosso texto, a gente tem um subtítulo, e esse subtítulo diz: Sam Raimi cumpre promessa e dá aula de como se fazer um filme de herói. Ok? Então, observe aqui que nós já temos um traço de opinião, certo? Alguém está emitindo uma opinião sobre este filme. E, claro, observem que aqui, além do nosso texto, a gente tem um tempo aqui estimado de leitura, a indicação da autoria, certo? Nico Garofalo, ok? E percebam que essa indicação está aqui no nosso texto. Você já observou que é um texto que circula em ambiente virtual, certo? Tanto que você tem imagens aqui ao redor, ao lado do título, claro, de redes sociais, certo? E quando nós observamos o nosso texto lá ao final dele, nós vamos encontrar uma parte muito interessante. Estamos observando somente aspectos assim que nos chamam a atenção no local em que ele foi publicado. Observem que nós temos aqui este quadro, olha só. Temos aqui a indicação do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você observa uma imagem aqui que a gente identifica logo que é o cartaz do filme, certo? O cartaz de divulgação. E você tem informações aqui ao lado do nosso texto. Olha só, o nome do filme em inglês, certo? Logo abaixo. Então é um filme que não foi produzido aqui no Brasil, mas é um filme americano, certo? Produzido, falado
na língua inglesa, ok? Identificação de quando ele foi lançado, ano 2021, país Estados Unidos, certo? Vou ampliar aqui para a gente conseguir visualizar bem. Olha só, país Estados Unidos, classificação, ou seja, quem pode assistir? Crianças, ou seja, pessoas que tenham a partir de 14 anos de idade. A duração, você tem aí 126 minutos, ok, de filme. Direção, Sam Raimi, certo? Está escrito aqui. Roteiro, Michael Waldron, ok? E o elenco que você tem aqui especificado, quem faz parte desse filme, quem são os atores, ok? E algo bem interessante nesse texto nos chama a atenção aqui. Olha só, nota do crítico, certo? Então observem que a pessoa que escreveu, ou seja, o crítico, o responsável por emitir essa opinião, ele colocou aqui excelente, ok? Você consegue observar até 5 pontinhos aqui coloridos e a especificação excelente. Então observem que esse texto traz para a gente uma abordagem, ou seja, faz uma crítica positiva em relação ao filme, certo? Vamos ler o texto? A gente observou elementos como imagens, certo? Elementos que estão destacados aqui. E percebe que se a gente for pensar por esses elementos, a quem esse texto se direciona? Quem estaria interessado em ler este texto? Percebe que pessoas que querem saber sobre o filme, que querem ter uma opinião sobre o filme, certo? Será que isso se confirma quando nós lemos o texto realmente? Então, vamos lê-lo na nossa cartela. Colocando aí para vocês, olha só. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, enfim, apresenta o terror ao MCU. Sam Raimi cumpre promessa e dá aula de como fazer um filme de herói. Em entrevista recente à Rolling Stone, isso é uma revista, tá, gente? Sam Raimi disse, em tom de brincadeira, que aceitou dirigir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura como forma de ensinar essas crianças como se faz um filme de super-herói. Na sequência, a fala espirituosa, no entanto, se mostrou verdadeira e o diretor transformou o segundo longa solo do mestre das artes místicas, que é o Doutor Estranho, o super-herói, em uma aula sobre as infinitas possibilidades que o MCU guarda para cineastas mais corajosos. Sem vergonha de imprimir sua marca na sequência, Raimi cria um dos capítulos mais aterrorizantes e emocionantes da franquia. Logo de cara, Multiverso da Loucura mostra que não se prenderá às amarras criadas pela política de diversão familiar da Disney. Em poucos minutos, o espectador vê mortes, desmembramentos e traições, chocando quem esperava por uma produção mais do mesmo da Marvel Studios. Ao mesmo tempo em que estabelece o momento emocional de Steve, Benedict Cumberbatch, e alguns poderes de América, Xochitl Gomes. Esse início também serve como prévia para o ritmo alucinante que dominará o longa. Contando com um roteiro surpreendentemente enxuto de Michael Waldron, o novo Doutor Estranho não perde tempo com exposições verborrágicas, utilizando-se de respostas simples para explicar apenas conceitos que podem alienar o público não acostumado com o MCU. Muito mais focado no desenvolvimento de personagens e suas relações, o texto proporciona uma imersão relativamente rara na franquia, sendo capaz de emocionar e surpreender até quando flerta com o brega característico dos gibis. Recriando toda a grandiosidade dos tempos de Homem-Aranha, sem perder as peculiaridades que o tornaram um dos grandes nomes do terror, Sam Raimi entrega um dos melhores filmes já feito pela Marvel Studios, apoiado em um trabalho excelente de seu elenco Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
transforma a alma criativa dos quadrinhos na aula de narrativa que tantas franquias precisam hoje em dia. Certo, gente? Observem que o nosso texto a todo momento se refere ao nosso elemento, ou seja, ao filme que foi falado sobre o filme, certo? E percebam que ele faz isso trazendo opiniões a respeito desse filme, certo? E percebam que esse texto apresenta um monte de opiniões, ou seja, ele traz para a gente impressões, certo? Algo que a pessoa que escreveu o texto visualizou e achou. Então percebam que esse tipo de texto é aquele texto que nós chamamos de resenha, certo? E o que é uma resenha? Colocando aí para vocês, observem que a resenha crítica, como nós chamamos esse gênero, a resenha crítica é o gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra. Por exemplo, livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação de dança, show. Ela tem a função de fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto resenhado. Então, observem que a função desse texto, pessoal, olha só, fazer uma análise interpretativa. Então, quando a gente fala em análise interpretativa, observem que essa pessoa vai interpretar a obra, certo? E ela vai expor o quê? Considerações pessoais sobre a obra, sobre o objeto analisado. E quando se fala em considerações pessoais, lembrem que nós estamos falando aí sobre opinião, ok? O texto que nós acabamos de ler traz uma opinião a respeito do filme, certo? Então perceba que o objeto que foi resenhado nesse texto, nessa resenha, foi um filme, uma produção cinematográfica. E a pessoa que escreveu, certo, diz pra gente o que achou do filme. E perceba que essas considerações, elas podem ajudar outras pessoas que de repente estão indecisas. Ah, será que esse filme é legal? Será que se eu for assistir esse filme vai ser uma experiência boa? Ou de repente eu vou ver esse filme e vou me arrepender? Certo? Muitas vezes pode surgir essa dúvida com relação a um objeto artístico, a uma peça, a um filme que está no cinema, a uma festa, a uma apresentação de dança. Você pode ficar na dúvida se você vai ou não, principalmente quando isso envolve a questão financeira, né? Claro, algumas produções têm um valor financeiro que você tem que pagar para assistir. E aí você não quer gastar tanto, você está na dúvida se vale a pena não investir nesse entretenimento, e aí você, o que faz? Ah, vou procurar ler, vou me informar sobre o que as outras pessoas estão falando sobre, claro, essa produção artística. E aí, claro, você vai, procura a resenha, lê, verifica o que a pessoa que escreveu aquela resenha, o resenhista, falou, e você de repente pode tomar uma decisão pelas palavras dele, pelas considerações que ele fez, pela opinião que ele botou lá no texto. De repente alguém que você confia muito, certo? Que você acredita no bom gosto desse resenhista, vou assistir. Mas pode ocorrer de não, fulano aqui disse que é um filme péssimo, então fulano não gostou, não vou assistir, não vou gastar dinheiro com isso. Então percebam que essa é a função da resenha, trazer uma avaliação e ajudar também a pessoa que quer consumir um produto cultural a decidir ou não se consome. Ok? Perceba que é um texto que tem um poder de influência muito grande. E é um texto que mistura diversas tipologias, certo? Tipologias textuais, desde a narração, a exposição, certo? Também a expressão de opinião. Isso a gente pode observar na nossa resenha que nós acabamos de ler e analisar, colocando aí para vocês um detalhamento dessas partes. Observem aí no nosso texto. Olha só, temos a obra que foi resenhada, vocês já sabem, um filme, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Percebam que no nosso texto nós tivemos partes informativas, certo? Expondo informação sobre o filme. Por exemplo, o segundo longa, solo, do mestre das artes místicas. Observem que aqui eu tenho uma informação dizendo que esse não é o primeiro filme, certo? Mas é o segundo longa-metragem. Observem também que
que eu tenho momentos descritivos do filme, escrito lá no texto. Olha só, em poucos minutos o espectador vê. O que ele vê? E aí nós vamos ter a descrição dessa visão que ele tem nesses poucos minutos. Mortes, desmembramentos e traições, ao mesmo tempo em que estabelece um momento emocional. Percebam que aqui a gente já tem até a expressão de opinião. Estabelece um momento emocional de Steve e alguns poderes de América. Observe que a gente tem descrição do que é visto, certo? A gente tem aqui uma descrição até mais subjetiva, uma descrição que parte do ponto de vista do autor, um ponto de vista mais emocional, as impressões dele. E claro, temos a parte da opinião, a parte do texto que é opinativa, ou seja, vai expressar uma opinião. O que é uma opinião? É uma avaliação, é um julgamento em relação a algum fato, ok? Então lembrem que a opinião sempre é algo pessoal, certo? E que ela pode variar de pessoa para pessoa, diferente do fato. O fato é algo verídico, é uma verdade, é algo que não pode ser questionado e que todos que observem aquele fato irão descrever a mesma situação, irão ter a mesma percepção. Aqui no nosso texto temos uma opinião. Observem que fala uma opinião a respeito do diretor do filme, Raimi. Olha só, Raimi cria um dos capítulos mais aterrorizantes e emocionantes da franquia. Então, observem que as palavras aterrorizantes e emocionantes emitem, ou seja, trazem para a gente impressões de alguém, a opinião de alguém. Observe que temos aí exatamente, percebam nesse texto, temos exatamente a emissão de opinião. Muito bem, então a gente já percebeu que o nosso texto traz elementos de opinião para a gente, certo? Palavras que expressam para a gente opinião. E perceba que essas palavras são recursos que nós temos na nossa língua para emitir opinião, para influenciar também. Então, quando você percebe nessa resenha um tom de alguém que escreve sobre uma obra artística, que emite uma opinião, que de repente quer transmitir essa avaliação para outras pessoas, para que elas decidam se vale a pena ou não consumir esse produto cultural, perceba que ela vai selecionar palavras diversas e colocar no seu texto para gerar também efeitos diferentes para a gente, certo? E esses efeitos podem ser tanto um efeito positivo quanto um efeito negativo. E a gente já começa a observar o uso dessas palavras logo no título da nossa resenha. Percebe que no nosso título nós temos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e observe que aparece uma palavra, enfim, mas entre parênteses, certo? Apresenta terror ao MCU. Por que será que essa palavra foi colocada, a palavra enfim, foi colocada entre parênteses? Perceba que isso é algo estratégico. Perceba que essa palavra, enfim, é uma palavra que expressa, ou seja, que traz para a gente a ideia de circunstância, certo? É um advérbio. E quando fala enfim, a gente tem a ideia de momento. Perceba que essa palavra também traz para a gente um efeito de algo que era muito esperado que acontecesse. Então, por isso que ela foi destacada desta forma, entre parênteses, enfim, até que enfim chegou o que eu estava esperando. Então, observe que a partir daqui a gente já tem uma série de palavras que são trabalhadas para gerar efeitos diversos, persuadir, fazer com que você tenha uma visão também positiva em relação à obra que foi resenhada. A todo momento a gente percebeu no nosso texto que a pessoa que escreveu elogia muito o filme. E ela utilizou para isso, para trazer essa ideia positiva, esses elogios, selecionou palavras diversas para a gente. Vamos analisar palavra por palavra, elemento por elemento que foi utilizado como recurso persuasivo aqui no nosso texto. Observem que a palavra enfim é um advérbio, né? Mas vamos relembrar primeiro o que é um advérbio, colocando aí para vocês. O advérbio é a palavra que indica uma circunstância, modo, lugar, tempo. Ela pode indicar, ou seja, ela pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Olha o exemplo rapidinho para a gente entender.
Pedro chegou cedo. Observem que a palavra cedo é um advérbio que expressa para a gente uma ideia de tempo, momento, quando Pedro chegou, em que momento ele chegou, certo? E observem o outro exemplo. Ele cantou muito bem. Percebam que a palavra bem indica para a gente o modo como o sujeito cantou, certo? E a palavra muito intensifica esse modo, certo? Eu poderia dizer, ele cantou bem. Mas quando eu digo ele cantou muito bem, percebam que eu estou intensificando. Essas duas palavras, o muito e o bem, são advérbios. O muito é uma palavra, um advérbio que traz essa ideia de intensidade, relacionada, claro, a um outro advérbio aí que você tem, o bem, que expressa para a gente o modo, certo? Então, observe que os advérbios são essas palavras que vão trazer para a gente essas ideias, essas circunstâncias, que pode ser tanto de tempo, lugar, modo, intensidade, causa e tantas outras que nós ainda vamos estudar aqui nas nossas aulas, ok? Então, observem que o enfim, quando foi utilizado lá no título, traz para a gente essa ideia de tempo e também traz para a gente a ideia de algo que era muito esperado pelos fãs, pelas pessoas que estavam aguardando aquele filme ser lançado, ok? Agora, além dos advérbios, nós também temos outras palavras da língua que podem ser utilizadas como recurso persuasivo para trazer uma ideia positiva, uma ideia negativa para o nosso texto. Olha o outro exemplo aqui, que está no nosso subtítulo da notícia. Olha só, da notícia não, da resenha. Sam Raimi cumpre promessa e dá aula de como fazer um filme de herói. Observe que essa expressão, dá aula, gente, será que no nosso texto, na nossa resenha, a gente pode interpretar esse enunciado da aula de forma literal, ao pé da letra, como a gente costuma falar? Percebam que não. Aqui eu tenho que interpretar, fazer uma interpretação muito além desse sentido literal. Percebam que o diretor não parou as gravações, colocou todo mundo nas cadeiras, foi para o quadro e explicou como fazer o filme. Percebam que ele não fez isso. Quando fala dar aula, percebam que o verbo mais o substantivo aqui, eles trazem para a gente essa ideia de alguém que fez algo com excelência, que fez algo muito bom, que serve de exemplo para as outras pessoas, certo? Então, percebo que é nesse sentido que nós temos aqui o dar aula. E observem que essa expressão no texto traz para a gente uma ideia positiva em relação ao diretor e também em relação à obra que ele produziu, ao filme. Então, observe que a todo momento nós temos palavras que são utilizadas como recurso para gerar essa ideia positiva dentro do nosso texto. Observe que essa ideia aqui, o dar aula, essa expressão que nós temos que interpretar de forma conotativa, certo? Ela é reforçada também logo nos primeiros parágrafos. Observem aí no nosso texto. Olha só. Sam Raimi disse em tom de brincadeira que aceitou dirigir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura como forma de ensinar essas crianças como se faz um filme de super-heróis. Observem que aqui você tem até essa parte que está destacada em amarela, a indicação de aspas. Quem disse isso? Quem falou essas palavras? Quem foi que enunciou isso? Percebam que foi o próprio diretor, o Sam Raimi. Então, observe que é uma citação direta do que o diretor falou, trazendo, claro, para o nosso texto mais credibilidade, ou seja, o autor reproduziu exatamente o que outra pessoa falou para trazer essa credibilidade. E observe que na sequência, olha só, a fala espirituosa, no entanto, se mostrou verdadeira. Observe que eu tenho opinião de quem escreveu o nosso texto. A fala espirituosa se tornou verdadeira. E olha só, e o diretor transformou o segundo longa solo do Mestre das Artes Místicas em uma aula. Observe que ele retoma a própria fala, né? A ideia do da aula, olha só, transformou em uma aula sobre as infinitas possibilidades que o MCU guarda para cineastas mais corajosos. Observem que a gente tem a fala
da pessoa, ou seja, que dirigiu, que produziu o filme, escrita completamente aí no texto, destacada em amarelo. A gente tem uma opinião direta da pessoa também, dizendo que é uma fala espirituosa e que se mostrou verdadeira. Então, mais uma vez, a gente observa elementos, palavras, enunciados sendo utilizados dentro do texto como recurso para gerar essa valoração, essa ideia positiva, dizer que o filme é bom. E a gente não tem somente essa, a gente tem outros enunciados também que destacam para a gente essa opinião positiva e trabalha buscando palavras, certas expressões que geram um valor positivo para o nosso filme. Olha o nosso outro exemplo aqui. Olha só, logo de cara, Multiverso da Loucura mostra que não se prenderá às amarras criadas pela política de diversão familiar da Disney. Observem, não se prenderá às amarras. Outro enunciado, a gente pode interpretar esse enunciado ao pé da letra? Será que, de repente, o filme foi amarrado? Não. Percebam que não. Aqui nós temos outro enunciado com um sentido conotativo, certo? Um sentido figurado. E observe que quando diz não se prenderá às amarras, exatamente neste enunciado a gente tem a ideia de que o filme seguirá por um caminho diferente, não será algo convencional, certo? Algo que todo mundo está esperando ou algo que é igual aos outros. Percebam que aqui a gente tem uma ideia de algo diferente, certo? E que também traz para a gente essa ideia positiva. De repente as pessoas podem estar acostumadas de determinada forma, mas vem o novo, algo diferente, e surpreende. E percebo que é exatamente essa ideia que nós temos com esse enunciado dentro do texto, se relacionando, ou seja, valorando de forma positiva o filme. Vamos adiante? Olha só. Na sequência, em poucos minutos, o espectador vê mortes, desmembramentos e traições chocando quem esperava por uma produção mais do mesmo do Marvel Studios. Observe, mais do mesmo. Esse enunciado, voltando ao anterior, mais do mesmo, pessoal. O que ele significa para a gente? O que essa palavra significa? Percebe que é algo que é igual aos outros, algo que segue o mesmo modelo, o mesmo padrão. E observe que aqui nós não temos mais do mesmo, ou seja, o filme inova, reforça essa ideia de inovação, de algo diferente que o autor da resenha julga ser muito bom. Olha o outro exemplo aqui, ou seja, de recursos. E a gente vai ter palavras como surpreendentemente, olha só, contanto, olha só, com um roteiro, contando com um roteiro surpreendentemente enxuto, certo? Olha, surpresa, algo que surpreende, certo? E observe que também diz, não perde tempo com exposições verborrágicas. Que palavra é essa, professor? Verborrágicas. Perceba que a palavra, a ideia aqui é exatamente do verbo, da palavra. E também observe, verborrágica, lembram lá da palavra hemorragia, certo? Quando você tem uma relação com essas palavras, observe que verborrágicas são explicações excessivas, certo? Explicações utilizando muitas palavras. Então perceba que isso pode ser algo negativo para um filme, algo negativo para alguém que assiste uma obra dessa, mas ele diz que não existe isso neste filme, certo? Então não há essas explicações. Então, mais uma vez, a gente tem valoração positiva, ok? E claro, a gente conclui, ou seja, chega ao último parágrafo que diz exatamente isso. Observem o que o nosso autor da resenha diz. Recriando toda a grandiosidade dos tempos de Homem-Aranha, sem perder as peculiaridades que o tornaram um dos grandes nomes do terror, Sam Raimi entrega, olha só, um dos melhores filmes já feitos pela Marvel Studios, apoiado em um trabalho excelente do seu elenco. Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, transforma a alma criativa dos quadrinhos na aula de narrativa de tantas franquias precisam hoje em dia. Observe destacado em vermelho aqui, ó, um dos melhores filmes já feito pela Marvel Studios. Quem é que diz isso pra gente? A pessoa que escreveu esta resenha. Observem que, ao final, ela faz um julgamento bem claro. E quando ela diz um dos melhores filmes, nós temos aqui um julgamento positivo. É algo positivo.
Percebam que ele não diz para o leitor, você tem que assistir esse filme. Ele não diz que você deve assistir. Mas, ao fazer essa avaliação positiva, indiretamente ele também influencia o leitor, a pessoa que procurou se informar sobre este filme, sobre esta obra, a também querer consumir, a querer assistir. Então observem que a resenha pode influenciar bastante a pessoa a assistir ou não, a consumir ou não uma obra de arte. Ok? E para fazer isso, vocês observaram que a pessoa que escreve seleciona diversas palavras e coloca lá no texto, certo? Para despertar efeitos de sentido. No nosso texto, a gente tem um efeito de algo positivo, algo muito bom, que vale a pena ser visto. Claro que com a visão, o olhar e de acordo com a opinião da pessoa que escreveu a resenha. Outra pessoa, poderia ser outro resenhista, também pode assistir a mesma obra, o mesmo filme e ter uma opinião completamente diferente, certo? Ele pode achar que o filme não é bom e, claro, se ele achar que o filme não é bom, ele irá escrever um texto e selecionará palavras também que vão trazer no texto uma ideia negativa em relação ao filme, algo que não acontece com essa resenha que nós acabamos de ler durante a nossa aula, certo? Então, gente, a nossa aula foi sobre resenha, um texto que é produzido para emitir uma avaliação, uma impressão sobre determinada obra artística, certo? E também fazer com que a pessoa assista ou não, influenciar, levar essa informação, influenciar a pessoa a assistir ou não a obra, o filme, certo? E percebe que para fazer isso, seleciona diversas palavras que são colocadas no texto que podem trazer efeitos de sentidos diversos, certo? Como a de surpresa ou uma valoração positiva ou negativa para esse filme. Esses recursos persuasivos são colocados lá no texto exatamente com essa finalidade. Lembrando que sempre a seleção, a escolha de uma palavra, ela não é feita de forma aleatória, ela é sempre feita de forma intencional, pensando na pessoa que vai ler o texto, que vai consumir, ok? Então, agradeço a atenção de todos e a nossa aula encerra aqui nesse momento.